Mi-Dragon System, capítulo 241, um novo aluno. A Academia Roland era quase como uma cidade dentro da cidade. O edifício era grande e imponente, cercado por suas próprias paredes e havia um total de 4 entradas, cada uma voltada para uma direção diferente. Cada uma delas tinha um grande portão de pelo menos 30 metros de altura. E do lado de fora estavam guardas vestidos com túnicas brancas. Ninguém tinha permissão para entrar, a menos que fizesse parte da academia. Nem mesmo familiares dos alunos puderam entrar. Mas hoje não era um dia normal para os alunos do segundo ano da Academia Roland, pois corria o boato de que em breve um novo aluno estaria entrando em suas aulas. Ei, você ouviu? Sobre o que? Um novato está entrando em nossas aulas hoje. Ah, sim, a pessoa que obteve uma pontuação perfeita no exame de magia teórica. Sim, todos os professores e professoras não queriam calar a boca sobre isso. Isso nunca foi feito antes. É estranho, porque ele está entrando no segundo ano. Eu pensei que Roland não aceitasse transferências. Pensei que todos tinham que começar do início de qualquer maneira. Bem, existem rumores de que ele teve uma doença mortal no primeiro ano. E por causa de sua pontuação, eles permitiram que ele se juntasse a nós no segundo ano. Ele pode ser filho de algum nobre poderoso. É melhor tornar-se amigo dele. A classe de aula estava cheia de energia, pois todos estavam animados com um novo aluno transferido que estaria chegando. Dentro da sala de aula, Max, o irmão de Slivia, não estava nem um pouco interessado no novo aluno que estaria chegando hoje. Assim que soube que era um menino e não uma garota, rapidamente decidiu colocar a cabeça na mesa e adormecer. Era incrível como ele ainda conseguia dormir com toda a conversa que estava acontecendo ao seu redor. Mas a tagarelice na sala quase parou num instante, assim que um aluno entrou na sala. Ele era um garoto alto com longos cabelos prateados que cobriam seus olhos e iam até os ombros. Era o príncipe chamado Van. Assim que Van entrou na classe e começou a caminhar até sua cadeira, a sala ficou mortalmente silenciosa com alguns murmúrios de palavras aqui e ali. Antes de Rai entrar na academia, Lene decidiu colocar Rai em dia sobre a história de fundo do aluno que ele iria ser. Os 3 estavam sentados a uma mesa dentro da pousada Cabeça de Javali. O que? Você disse a eles que eu estive doente no primeiro ano. Rai disse. E o que é isso sobre uma pontuação perfeita? Eu quase não sei nada sobre magia. Bem, era a única coisa que fazia sentido, respondeu Lene. E a academia não te aceitava sem fazer um teste, então decidi fazer no seu lugar. Quem diria que o teste seria tão fácil que eu conseguiria uma nota perfeita? Por algum motivo, Rai sentia que Lene estava se gabando de seu vasto conhecimento e isso o incomodava um pouco. De qualquer forma, uma vez na academia, você não poderá mais nos contatar, disse Lene. Embora isso não fosse verdade, Rai balançou a cabeça como se concordasse. Afinal, o sistema ainda permitiria que ele contatasse os membros do Asas Carmesim, mas Lene não fazia parte do grupo. Chefe, o que você gostaria que eu fizesse? Jet perguntou. Use esta chance para ficar mais forte. Talvez a melhor maneira seja fazer missões no salão da guilda. Além disso, parece que Slivia ainda está fazendo pesquisas sobre o martelo do dragão e outras armas semelhantes a ele. Enquanto estou na academia, não serei capaz de averiguar se surgir alguma coisa, então certifique-se de manter contato regular com ela, disse Rai. E Jack, se algo der errado, não hesite em me contatar. Não quero perder outro dentro do terreno da Academia Roland. Rai estava atualmente sendo guiado em um passeio pela academia com um dos professores. Rai não se parecia com seu eu habitual. Seguindo o conselho de Lene, Rai decidiu alterar ligeiramente sua aparência facial e mudar a cor do cabelo para preto. Embora o tratamento recebido por aqueles de cabelo ruivo fosse bom e tal, Lene estava certo. Ele não precisava de mais atenção de Roland do que o necessário. Afinal, seu objetivo principal era entrar sorrateiramente na academia e descobrir onde o ser divino estava localizado. Mesmo que ele já soubesse onde encontrar o moleque de cabelo branco que o ser divino o encarregou de encontrar e entregar o cristal.
Ele ainda não sabia por que tinha que fazer isso e antes de fazer qualquer coisa queria respostas. Nes. Sobre o que você está pensando tão profundamente? O professor perguntou. As aulas estão prestes a começar, então precisamos nos apressar. Ah, sim, desculpe, respondeu Rai. Enquanto olhava ao redor da academia, Rai não encontrou nenhum vestígio de onde o ser divino poderia estar. Semelhante à porta vermelha em Avalon, parecia que algo estava bloqueando suas habilidades e não só isso. Mas sua habilidade de olhos de dragão não funcionou em lugar nenhum da academia. O lugar todo era como uma pequena cidade e havia vários lugares onde eles poderiam esconder a coisa. Parecia que a tarefa seria mais difícil do que Rai pensava originalmente. Talvez Rai tivesse quis desempenhar o papel de mago por mais tempo do que pensava. Parece que você está um pouco nervoso, o professor disse sorrindo para Rai. Muitos de nossos alunos aqui vêm de origens prestigiosas e há alguns que não. Infelizmente, isso causa algum atrito entre nossos alunos. Mas com seu histórico familiar, você não deve achar difícil se encaixar. Rai de repente sentiu que havia ainda mais informações que Lene havia se esquecido de lhe contar. Mas eu tenho que dizer uma coisa, aqui, se você for talentoso, não importa o que vá subir ao topo. Mas muitos caem em desespero perante aos desafios na frente deles. Incapaz de se tornar um verdadeiro mago. E você, Nes, que tipo de pessoa é você? Se eu não puder usar magia, então usarei meu punho. Se não puder usar meus punhos, então usarei meus dentes. E se eu não puder usar isso, então usarei minhas palavras para mudar o mundo. Que garoto interessante, o professor disse enquanto estendia a mão. Deixe-me ser o primeiro a dizer, bem-vindo à Academia Roland Dragon System, capítulo 242, Guarda da Sombra. Em algum lugar no território da Praga das Sombras. Era uma grande fortaleza que havia sido construída entre duas montanhas. Ela se estendia pelas montanhas, o que significava que havia apenas duas rotas de ataque, a menos que as pessoas fossem corajosas o suficiente para escalar as montanhas em ambos os lados, que estavam cheias de bestas mortais de alto nível. O território da Praga das Sombras não se parecia com o resto do continente. Depois que a Praga das Sombras tomou conta, não havia mais vida verde, o solo fértil mudou para cor preta e os rios e nascentes de água se transformaram em lava. Dentro da fortaleza, no mais alto edifício da fortaleza, estava acontecendo uma reunião. Em uma grande mesa quadrada, 3 seres estavam sentados em cada lado e na ponta da mesa estava um dispositivo tecnológico com um cristal embutido nele. Em um lado da mesa, Gary, Morfran e um homem que usava um casaco de pele preta com uma cicatriz no rosto estavam sentados. Do outro lado, estava uma mulher com longos cabelos negros e olhos vermelhos. Ela teria parecido uma linda humana se não fosse pelas asas que estavam em suas costas. Ao lado da mulher estavam 2 homens, um que parecia magro e fraco a ponto de seus ossos serem vistos em seu corpo e o outro, um homem velho que usava uma capa que cobria o rosto. Os 6 deles se reuniram na fortaleza hoje para uma reunião especial. Foi quando o cristal no centro começou a acender. A imagem de um olho com asas foi mostrada e uma voz profunda e escura foi ouvida. Bem-vindos todos, há um novo rosto conosco hoje, espero que todos vocês o recebam na Guarda da Sombra de braços abertos. Alguns dos outros olharam para Gary por alguns momentos antes de desviar o olhar com nojo. Ficamos tão fracos que agora temos que aceitar um humano em nossas fileiras, a mulher disse. Oh, eu tenho que te lembrar que eu também sou humano. Morfran respondeu. Espero que você não tenha problemas comigo. A mulher com asas cruzou os braços e desviou o olhar, ignorando as palavras de Morfran. Agora é o momento em que precisamos de toda a força que pudermos obter, o homem encapuzado disse. Parece que o ser divino começou a se mover. Sim, é verdade, e a voz do cristal disse. Antes estávamos prestando muita atenção no Império e na ameaça dos outros reinos. Mas agora aquela bruxinha decidiu se envolver e intervir. Temo que o reino Aluri se torne um espinho em nossas costas. Não se preocupe, mestre, o homem encapuzado disse.
Já enviei notícias para nosso povo em Rolan. Eles cuidarão do assunto para nós. Ao contrário de Avalon, onde os cavaleiros eram obrigados a treinar por 3 anos. Os magos em Rolan tiveram que estudar por um total de 5 anos. Demorou muito mais para aprender como aproveitar e controlar o poder da magia em comparação com o de Ki. No entanto, as aulas eram um pouco diferentes em Rolan. Eles não foram separados em grupos de determinados anos, como uma academia normal. Em vez disso, eles foram separados com base no seu nível de habilidade com magia. Havia 3 classes no total: classe inferior, classe média e classe alta. Nos primeiros 2 anos na academia, todos os alunos deveriam estudar na classe inferior. Então, se eles permanecessem fracos, eles permaneceriam na classe inferior ou, dependendo de sua habilidade, eles poderiam passar para as classes superiores. Os alunos do 2º ano puderam fazer a avaliação final e serem promovidos para a classe acima. Dentro de uma das aulas da Academia Rolan, o professor Del, que havia mostrado a escola a Rai, estava apresentando a classe. A classe era grande, com cerca de 50 alunos, cada um sentado em sua mesa. Tudo bem, como você pode ver, temos um novo aluno hoje que se juntou a nós um pouco tarde. Isso foi tudo por causa de uma doença que o aluno teve. Por favor, seja bem-vindo, Nestalien, disse Del. Por favor, certifique-se de tratá-lo com cuidado na academia. Del então olhou para Rai, que estava ao seu lado. Por favor, vá em frente e se apresente. Rai sempre foi horrível com esse tipo de coisa, mas sabia que teria de continuar agindo se não quisesse parecer suspeito. Olá a todos, espero que possamos nos dar bem, disse Rai. Os alunos ao redor da sala começaram a sussurrar uns para os outros. Você acha que ele é um nobre? Ele é meio bonito, não acha? Sim, mas sua apresentação foi idiota. Ele nem disse nada sobre si mesmo. Enquanto os alunos estavam ocupados conversando entre si, Rai começou a examinar a sala. Foi quando ele localizou seu alvo. No final da classe estava o filho da rainha, Príncipe Van. O príncipe Van ficou ali sentado desinteressado no que estava acontecendo e continuou a olhar para sua mesa, enquanto parecia que todos o ignoravam, tratando-o como se ele fosse invisível. Mesmo os 2 lugares ao lado de Van estavam vazios. Eu me pergunto por que ele está sozinho. Rai pensou. Por alguma razão, ver Van sendo tratado como um excluído trouxe à tona memórias do passado de Rai quando criança na aldeia. Pareciam mesmo. Por que você não vai se sentar naquela cadeira vazia ali? Disse Del. Quando Rai se aproximou de seu assento, ele não pôde evitar pensar em como Van ficou assim. Van não parecia feio, na verdade, ele era muito bonito. Ele também não tinha feições estranhas. Rai precisava descobrir por que é que o ser divino precisava do príncipe envolvido nisso tudo, mas antes disso, ele precisava descobrir que tipo de pessoa Van era e por que é que todos o tratavam tão estranhamente. Afinal de contas, ele tinha prometido a rainha e Rai era um dragão de palavra. Quando Rai se sentou em seu lugar, a 3 fileiras atrás, ele sentiu alguém bater em suas costas. Oi, disse Max. Prazer em conhecê-lo, sou Max. Se você precisar de alguma coisa por aqui, sinta-se à vontade para trocar uma ideia, disse Max. Por favor, Max, mesmo que você se torne amigo dele, isso não fará nada para melhorar sua pontuação, o professor disse. Todos os alunos ao redor começaram a rir. Na verdade, Rai já havia conhecido Max uma vez na arena há muito tempo. Embora Max não o tenha reconhecido porque Rai estava com sua habilidade metamorfo ativa e parecia uma pessoa diferente, Rai se lembrava dele e ele se lembrava de um detalhe importante. Quando Rai perguntou a Max sobre Amy, sua reação de repente pareceu mudar. Agora que estavam juntos em Rolan, não havia lugar para Max fugir e se esconder. Mi-Dragon System, capítulo 243, primeiro dia na escola de magia. A série de materiais de estudos que a classe estava estudando foi um verdadeiro desafio para Rai.
Os alunos já haviam iniciado o semestre há cerca de um mês. Parecia que eles estavam no meio do ensino de uma determinada matéria. Porém, Rai não estava completamente perdido por causa do tempo que passou em Avrion estudando. Havia muitas semelhanças entre Ki e Mana, mas assim que o professor começou a falar sobre formação de feitiços e círculos mágicos, Rai ficou meio perdido. A forma como os humanos usavam magia era bem diferente de como ele fazia como dragão. Era como se cada feitiço fosse alterado para facilitar o uso por um humano com fraco poder mágico, enquanto para Rai isso não era necessário. E a maneira atual como ele usava habilidades era até um mistério para ele. Não houve nenhum esforço de sua parte para lançar algum tipo de feitiço. Quando as primeiras aulas terminaram, era hora do almoço e Rai era o centro das atenções de todos. Todos correram para falar com ele. Ei, seu nome é Inês, certo? Que nome estranho, mas acho que ouvi isso antes em algum lugar. De onde você é? Você tem um professor de magia. Aposto que essas aulas são fáceis para você. Tudo isso, é claro, porque Rai era um aluno novo, mas Rai estava recebendo atenção extra por obter uma nota perfeita no exame de admissão. Um feito que não havia sido feito antes. Rai estava secretamente xingando Lene por colocá-lo neste cenário estranho. Não importa onde Rai fosse, as pessoas falariam sobre ele. Aconteceu no intervalo, durante uma caminhada e agora mesmo na hora do almoço. Parem com isso, rapazes, vocês estão perto dele como um bando de moscas atraídas por estrume, Max disse. Além disso, o professor me pediu para mostrar a escola a Ness. Enquanto Rai olhava ao redor da sala de aula, ele notou que Van havia desaparecido de sua cadeira e não estava em lugar nenhum. Onde ele foi? Rai pensou. Ei Ness, vamos lá, parceiro, disse Max com um grande sorriso. Rai fez o possível para devolver um sorriso estranho. Rai e Max estavam saindo, enquanto Max apontava vários edifícios ao redor do campus e para o que eles eram usados. Era um lugar enorme, pelo menos 4 vezes maior do que a Academia Avrion. Sim, este lugar pode ser confuso no início por causa do quão grande é, mas você deve se acostumar com ele em alguns dias, disse Max. Sabe, quando cheguei aqui, eu estava muito animado, meus irmãos mais velhos vieram aqui e realizaram grandes feitos. Agora cada um deles é um oficial de alto escalão no exército do Reino Alure. Então, de repente, Max pareceu ficar deprimido. Mas minhas notas têm sido horríveis desde que cheguei aqui e não parece que haverá qualquer melhora. Então tem você que tirou uma nota perfeita no exame. Estou com um pouco de ciúme. Enquanto eles continuavam a andar, Rai percebeu que havia certas áreas que Max estava evitando completamente. Quando Del estava mostrando as coisas para ele, Del fez o mesmo. Ei, por que não verificamos aquela área ali? Rai perguntou apontando para um monte de edifícios. Oh, essas áreas são para os alunos das classes alta e média, Max explicou. Embora sejam livres para ir aonde quiserem na academia, as classes mais baixas como nós têm de permanecer nesta seção da academia. Só então, da área dos veteranos, 3 alunos começaram a caminhar em direção a eles. No uniforme da academia, apenas no ombro, havia 3 listras douradas. Elas se destacaram no uniforme de casaco branco. Essas listras indicavam que eles faziam parte da classe alta. 2 listras para a classe média e uma para a classe inferior. No centro dos alunos de classe alta, estava um aluno alto de cabelos castanhos espetados. Ei, você está na aula do professor Del, certo? O aluno perguntou. Max respondeu em um instante e estava se remexendo constantemente como se estivesse nervoso. Sim, eu estou. Sim, eu pensei que já devia ter visto você na academia antes. Então, o que você acha daquela aberração na sua turma? Essas palavras de repente chamaram a atenção de Rai. No relatório que ele recebeu da rainha, ela afirmou que os alunos costumavam xingar seu filho. Mas a única palavra que se destacou foi a palavra aberração. Oh, eu realmente não falo muito com ele, disse Max esfregando a cabeça. Mas ele parece estar bem. Sério? Oh bem, o aluno disse antes de voltar na direção de onde vieram com os outros 2.
Quando os dois saíram, Max respirou fundo como se agora pudesse finalmente respirar. Cara, eu pensei que eles iam me esfolar vivo. O que há de errado? Você estava preocupado com alguma coisa? Perguntou Rai. Olha, Ness, deixe-me dar um conselho. Se você quiser sobreviver nesta academia, disse Max enquanto olhava para Rai com medo em seus olhos. Em primeiro lugar, nunca se oponha aos da classe alta nesta academia. Algumas pessoas tentaram quebrar a ordem e essas barreiras na escola e sofreram graves consequências por causa disso. Um pensamento surgiu em sua cabeça: Amy. De volta à aldeia, Amy era diferente de todas as outras pessoas. Enquanto todas as crianças intimidavam Rai, ela defendia ele. Era sua natureza teimosa. Rai não pôde deixar de pensar que, se Roland tivesse um sistema de hierarquia estranho, Amy teria tentado quebrá-lo e possivelmente sofrido consequências por causa disso. E os professores, eles não fazem nada a respeito? Perguntou Rai. Você sabe quantos veteranos há nesta escola? Existem apenas cerca de 30 deles. A escola dá a eles privilégios especiais porque eles provaram mostrar o maior potencial de todos os alunos da Roland. Isso também os levou a ter uma atitude presunçosa em seu lugar. Quão fortes são esses veteranos? Com a habilidade de olho de dragão de Rai sendo suprimida na academia, ele não podia mais ler a aura dos outros. Para ele agora mesmo, Max parecia tão poderoso quanto os 3 veteranos que tinham vindo agora há pouco. Um deles seria capaz de enfrentar uma centena de nós, homens de classe baixa, com facilidade. Agora, para a segunda regra, nunca irrite Black Sushelt. Quem é esse? Essa era a pessoa que tinha acabado de chegar, o cara de cabelo castanho espetado. Todos os alunos do ensino superior têm uma atitude arrogante, mas a personalidade dele é especialmente instável. Se você o irritar, ele tornará sua vida escolar um inferno pelo resto de seus dias. Parecia que Max falava bastante e agora era o momento certo para fazer perguntas a ele. Ele não podia perguntar sobre Amy porque Rai tecnicamente não saberia quem ela era. Ele nunca foi um aluno do primeiro ano. Então, em vez disso, fez uma pergunta diferente. Então, do que era essa pessoa aberração de quem ele estava falando? Rai perguntou. Mi-Dragon System, capítulo 244, novo colega de quarto. Com as aulas da tarde canceladas durante o dia, Max foi capaz de continuar mostrando a Rai toda a academia. Realmente era como uma cidade, já que a academia tinha seu próprio conjunto de restaurantes e lojas dentro dela. Depois que Max terminou de lhe acompanhar em uma excursão, ele o deixou fora de um grande edifício quadrado. Era o prédio do dormitório. Max saiu para entrar e antes de sair disse, se Rai precisar de alguma coisa, para ir procurá-lo. Mas, honestamente, Rai se cansou de falar com Max. Ele estava começando a sentir falta de seus companheiros Jack e Gary, que nunca falavam muito enquanto viajavam. Rai sentiu que já tinha falado o suficiente para um mesmo único dia. Antes de entrar no dormitório, Rai pensou na pergunta que tinha feito a Max antes sobre por que Black chamara Príncipe Van de aberração. Parecia que mais uma vez Max começou a ficar nervoso e tentou evitar a pergunta. Sua resposta foi, isso é o que acontece se você mexe com Black e os veteranos. Ao lado dos dormitórios havia um escritório administrativo menor para os dormitórios. Rai abriu as portas duplas e uma mulher de aparência doce estava parada atrás da mesa. Oh, olá, acho que não te vi aqui antes. Ela disse com um sorriso. A mulher então começou a olhar uma pilha de papéis que havia recebido. Ah, aqui está, Nestalha incorreto. Eu estive esperando por você. Receio que ainda não decidimos quem será seu colega de quarto, então vamos ter que colocá-lo em uma acomodação temporária por enquanto. Eu não tenho um colega de quarto. Então Rai começou a pensar novamente nas informações que tinha recebido da rainha. Ah, não há um dormitório que só tem um cara sem colega de quarto? Eu acredito que ele atende pelo nome de Van Windboer? Perguntou Rai. Windboer era um pseudônimo que Van usava durante seu tempo na academia. Quando Van se juntou, ele queria ter certeza de que ninguém sabia quem ele era.
Ele queria não ser tratado de forma diferente e aproveitar sua nova vida na academia. No entanto, assim que Rai mencionou esse nome, a senhora atrás da mesa começou a soar e parecia um pouco nervosa. Esse quarto talvez seja melhor se você apenas esperar até que eu procure um quarto para você com outra pessoa. Eu realmente não me importo em que quarto estou, então, por favor, me coloque com ele. No final, a persistência de Rai valeu a pena e ela entregou-lhe um conjunto de chaves. Rai então deixou o escritório administrativo e entrou nos quartos do dormitório. Ao contrário dos dormitórios em Avalon, apenas de andar pelos corredores, ele poderia dizer que o nível de qualidade era diferente. Em vez de pisos de madeira, todo o piso era feito de mármore e não parecia haver uma partícula de sujeira em lugar nenhum. Depois de caminhar por um tempo, finalmente, Rai encontrou o quarto numerado na chave. Se ele pudesse completar a tarefa da rainha o mais rápido possível e descobrir por que o príncipe era um excluído, então Rai poderia completar suas outras tarefas. Rai havia entrado na sala e estava completamente escuro lá dentro. As luzes ainda não tinham sido acesas. Quando Rai se virou para apertar o botão da pedra luminosa, a sala parecia vazia, mas era bastante grande para duas pessoas. Eles até tinham duas camas de casal macias em lados opostos do quarto. Foi quando Rai percebeu que Van estava dormindo pacificamente em sua cama. Rai foi para a outra cama e colocou alguns de seus pertences no chão. Não havia muito porque Rai era capaz de usar seu vazio espacial para esse tipo de coisa. Na bolsa de Rai havia principalmente coisas como comida e água. Assim que Rai colocou a bolsa no chão, porém, o barulho acordou Van. Em um instante, Van saltou de sua cama e tentou agarrar Rai pelo ombro. Por instinto, Rai agarrou Van pelo pulso e o torceu, fazendo com que Van caísse em um joelho. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou Rai. Ao ouvir a pergunta, Van apenas fez uma expressão de escárnio em direção a Rai, e assim que Rai o soltou, ele voltou para sua cama para continuar dormindo. Há algo de errado com esse cara, Rai pensou. Já era noite e a maioria dos alunos estava dormindo em seus dormitórios. Mas em algum lugar no recinto da academia, um homem encapuzado estava do lado de fora procurando por alguém. O homem estava sempre inquieto, com medo de ser visto. Então o homem ouviu uma voz profunda e sombria atrás. "Professor, estou aqui", a voz profunda disse. Quando o professor se virou, ele pôde ver outra figura em forma de humano em uma capa preta. No entanto, quando o professor olhou para o rosto do homem, nada pôde ser visto além de sombras. A pessoa com quem o professor estava falando era um verdadeiro infectado pela praga das sombras. Você sabe que quanto mais você tentar entrar em contato comigo na academia, maior será a probabilidade de sermos pegos. Isso não é um problema meu, mas um problema seu, o infectado disse. É hora de agir. Recebemos ordens de sabotar a academia por dentro para enfraquecer o poder do reino Alur e, por sua vez, enfraquecer o poder do ser divino. Infelizmente, ainda não localizei o ser divino, caso contrário, poderíamos nos livrar da coisa agora mesmo. Eu pensei que você disse que iria encontrá-lo em breve. O infectado disse em uma voz irritada. Sim, mas a academia ainda guarda segredos de professores como eu. Foi um resultado inesperado. Por favor, eu só preciso de mais tempo, o professor implorou. Tudo bem, você pode ter mais tempo, mas saiba disso, a sombra não terá mais paciência. Em breve agiremos independentemente se você ainda faz parte desta academia ou não. O homem coberto por sombras então desapareceu com suas palavras finais persistindo na cabeça do professor. Mi-Dragon System, capítulo 245, fazendo um amigo. O sol da manhã havia chegado e era hora de Rai se preparar para as aulas. Quando ele acordou e olhou em volta, ele se sentiu estranho com o quarto. Rolan era claramente um lugar de luxo, com móveis de primeira linha em todos os lugares. Era algo que Rai não conseguia se acostumar a viver após passar toda a sua vida humana, primeiro em uma aldeia e depois em Avalon. Era às 7 da manhã, então a maioria dos alunos já estavam saindo de seus dormitórios e indo à cantina para pegar um pouco de comida.
Van ainda estava deitado dormindo, então Rai decidiu sair sozinho. Quando ele fechou a porta do quarto atrás de si e levantou o olhar, ele percebeu que todos estavam olhando para ele. Se não fosse por causa da super audição de Rai, ele teria pensado que era apenas porque ele era o novo garoto, mas não era esse o caso. Ei, ele acabou de sair daquele quarto. Isso significa que ele está dividindo o quarto com a aberração. Que sorte terrível! A situação era pior do que Rai pensava. Para os alunos agirem assim só porque ele estava dividindo o quarto com um determinado aluno. Enquanto Rai caminhava pela academia, parecia que quase todos os alunos já estavam falando sobre isso. A notícia se espalhou rapidamente. Enquanto caminhava pelo corredor, Max de repente avistou Rai. Ele começou a arrastá-lo para longe dos outros e se dirigiu a um dos depósitos vazios, onde ninguém podia ouvir ou ver o que os dois estavam falando. Ei Inês, ouvi dizer que você está dividindo o quarto com Van, é verdade? Max perguntou. Sim, o que há de tão errado nisso? O rosto de Max de repente caiu. Isso é ruim, talvez eu devesse ter explicado a você ontem, você tem que mudar de quarto. Se os membros das classes superiores descobrirem que você está associado a Van, eles vão atacar você também por uma razão tão mesquinha como essa. Se eles querem vir me atacar por uma razão dessas, que assim seja, Rai respondeu. Novamente, o rosto de Max estava começando a parecer que viu um fantasma. Ele estava tentando seu melhor para explicar a Rai, mas parecia que Rai não tinha medo. Max só podia presumir que era porque ele era novo na academia. Ele não sabia o quão assustadoras essas pessoas eram. Olha, deixe-me explicar. Quando Max estava prestes a dizer algo, ele parou de repente no meio da frase quando viu uma sombra atrás de Rai, atrás de uma pilha de caixas. Kia! Max gritou como uma garotinha. Quando a pessoa deu um passo à frente, eles perceberam quem era. Era Van. Ele tinha estado no depósito com eles o tempo todo enquanto os dois discutiam as coisas. O que? Ele esteve aqui o tempo todo? Rai pensou. Era muito difícil para Rai perceber as coisas à sua volta atualmente. Ele percebeu que havia se tornado muito dependente de seus olhos do dragão para lhe dizer onde e se as pessoas estavam em algum lugar. Mas agora que ele não tinha mais os olhos do dragão, era como se ele tivesse perdido outro sentido. Enquanto Van se movia da pilha de caixas, ele continuou a caminhar em direção à porta sem dizer uma palavra aos dois. Ei, Van, assim que Rai disse essas palavras para chamá-lo, Max imediatamente puxou a mão de Rai para detê-lo. Ei, o que você está fazendo? Essa é a aberração de Roland, Max disse. Estou lhe dizendo, você terá problemas se envolver com ele. Mas Rai decidiu ignorar suas palavras. Ele sabia como Van deve ter se sentido ao ser chamado de todos esses nomes dentro da academia. Como ser tratado como um condenado. Ei, por que eu e você não conversamos um pouco? Rai perguntou. Esperando que ele pudesse descobrir como Van era. Não, obrigado, disse Van enquanto continuava a se afastar. Por alguma razão, a atitude de Van irritou Rai um pouco. Ele não estava acostumado com as pessoas que não o ouviam atualmente. Arg, o que você está fazendo? Max disse irritado. Lembre-se de quando eu disse para você não incomodar os veteranos e, especialmente, para tomar cuidado com o estudante chamado Black. Bem, Black pessoalmente fez de Vance um alvo, mas por quê? Aconteceu alguma coisa no ano passado que fez toda a escola agir assim. Até mesmo Rai nunca experimentou algo tão drástico em seu tempo na Avion. Alguma coisa. Max disse, na verdade eu não sei. Inútil, disse Rai irritado enquanto tentava se afastar. Espere, quero dizer, é claro que sei de algo, mas vou parecer maluco, Max explicou. Muito antes de toda a escola se envolver, Black, por algum motivo, já tinha feito de Vance um alvo, mas os alunos decidiram ignorar isso como geralmente ignoram tudo que acontece na escola. Mas então tudo começou a mudar quando um incidente aconteceu no ano passado. Eu não sei de tudo, mas em uma das salas de treinamento eles disseram que ele surtou e se transformou em uma criatura maligna, machucando gravemente alguns dos outros alunos.
Na época, as aulas foram completamente canceladas enquanto eles tentavam investigar o que aconteceu, eu acho. Como eu disse, não sei todos os detalhes, mas esses são os rumores. Ele se transformou? Rai pensou, do jeito que Max havia descrito, parecia algo semelhante ao que Jack era capaz de fazer, se transformar num lobisomem, mas não havia muitos semelhantes assim neste mundo. Esses rumores não são exagerados? Então o que você vai fazer? Rai perguntou. Você vai começar a me evitar como todo mundo. Max sorriu nervosamente. Ele não podia deixar de pensar que Rai era um pouco louco, mas algo estava atraindo para essa pessoa e ele não sabia por quê. Quando os dois deixaram o depósito e começaram a se dirigir para a aula, eles notaram que os alunos ainda estavam olhando para os dois mais do que nunca. Foi tanta atenção quanto Rai havia recebido ontem, mas o pensamento e as palavras pareciam todos negativos. Quando os dois entraram na sala de aula, Rai viu Van sentado sozinho no fundo da classe com as duas cadeiras vazias de cada lado. Quando Rai olhou para o rosto solitário de Van, ele sentiu um profundo sentimento de familiaridade. Embora Van provavelmente pudesse resolver todos os seus problemas usando seu nome verdadeiro, ele optou por não fazer isso. Então, por que Van não escolheu fazer nada? Bem, só havia uma maneira de descobrir. A turma inteira ficou pasma com a próxima ação de Rai enquanto ele se sentava no assento vazio ao lado de Van e Max do outro. Embora Max mantivesse as duas mãos na cabeça, perguntando-se em que diabos ele se meteu. Mi-Dragon System, capítulo 246, declarando guerra. As aulas começaram e Del estava dando uma palestra sobre a história dos magos e a praga das sombras. Existem muitas teorias sobre quem era o ser divino, mas a mais provável é o fato de que ela era uma maga poderosa. As teorias afirmam que ela nasceu originalmente no Império e depois começou a explorar as terras por si própria. Mas um dia ela havia desaparecido e algo mais chegou em seu lugar, a sombra. Foi quando a sombra começou a se mover. Era como se eles soubessem que a humanidade estava significativamente enfraquecida. Nosso objetivo como magos é ajudarmos a lutar contra a sombra, tal como o ser divino outrora fez, disse Del. Del continuou a falar. No entanto, apenas os magos que conseguiram romper são capazes de realmente lutar contra a sombra, pois ela é assustadoramente forte. Se qualquer um de vocês enfrentasse um verdadeiro infectado, eu garanto que você estaria morto num instante. O rosto de todos estava mortalmente pálidos de medo enquanto o professor passava por imagens de como o verdadeiro infectado se parecia e como eles lutaram na batalha. Muitos dos alunos em Rolan, pela primeira vez, estavam vendo a força do inimigo. Havia vídeos de cavaleiros e magos atacando um verdadeiro infectado, mas as sombras ao redor dele simplesmente bloqueariam os ataques ou regenerariam seus membros. Claro, Rai bocejou enquanto assistia ao vídeo. Nesse ponto, ele já era um veterano em ir contra a sombra. Odeio dizer isso, mas não faz muito tempo que não tínhamos ideia de como lidar com essas coisas, disse Del. O reino escondeu do público, mas acreditávamos que o verdadeiro infectado era verdadeiramente imortal e que ainda tínhamos de matar um único sequer. Foi quando os cavaleiros em Avalon descobriram informações importantes. O verdadeiro infectado estava usando um poderoso feitiço de ilusão. Está constantemente usando seu poder para fazer você pensar que o está machucando, quando não está. A única maneira de matar um verdadeiro infectado é destruindo o coração desconhecido para Del, que a mesma pessoa que descobriu esse fato foi o próprio Rai. A informação foi o ponto de virada para a guerra contra a sombra. Terminada a palestra, foi hora do almoço com os alunos. Rai olhou para Van e decidiu que precisava conhecê-lo. Não apenas pelo ser divino, mas também para cumprir sua promessa à rainha. Ele já havia dito a ela que iria ajudar. No início, era apenas uma missão simples com a qual Rai concordou, mas agora ele queria saber mais por motivos pessoais. Ei, Van, você quer almoçar conosco? Perguntou Rai. Mas Van não respondeu e Max e Rai decidiram ir apenas os dois para a cantina.
Essa seria uma tarefa difícil para Rai, pois ele nunca havia tentado fazer amizade com um humano antes e realmente não sabia o que dizer. Ei, você ouviu que alguém está tentando fazer amizade com a aberração? O que ele tem é um fetiche de masoquismo. Pois é, eu ouvi dizer até que eles compartilham um mesmo quartos e agora eles estão sentados um ao lado do outro na classe. Quem é esse? É aquele garoto novo que chegou ontem. Ah, então é porque ele não sabe de nada então, afinal, ele acabou de chegar na escola, né? Bem, se ele sabe, então não seria como se ele estivesse declarando uma guerra contra os veteranos. Nesse momento, enquanto os dois alunos conversavam, uma grande figura se aproximou por trás deles. Ei, vocês dois, aquilo de que estavam falando, eu gostaria de ouvir mais sobre isso, o aluno disse. O aluno tinha 2 listras no ombro indicando que ele era um aluno da classe média na escola. Na cantina era como Max esperava, agora todos os alunos não estavam apenas evitando Van, mas parecia que eles estavam evitando ele e Rai também. Olha, Ness, parece que você é um cara legal e está apenas tentando ajudar, mas vamos nos tornar inimigos de toda a escola nesse ritmo apenas por causa de uma pessoa. Com apenas nós dois, não há como mudarmos nada e, além disso, nem mesmo é como se Van estivesse curtindo o que você está tentando fazer por ele. Aqui você está arriscando seu pescoço por ele e é como se ele nem mesmo reconhecesse sua existência. Rai estava perdido em pensamentos, ao contrário de Max, que estava preocupado com a vida de estudante de Rai. Ele não se importou. De acordo com Lene, Rai era forte o suficiente para lidar com quase qualquer um dos alunos sempre que quisesse. Os únicos que tinham força o suficiente para ele ter que tomar cuidado eram os professores que já haviam rompido. E Max estava errado sobre Van, ele se importava, enquanto na aula Rai notou que Van não tinha escrito uma única palavra em seu caderno. A presença dos dois o estava afetando claramente. Max então colocou a cabeça na mesa. Porque meus amigos que estavam conversando comigo ontem agora nem falam mais comigo. Ei, Rai disse com um sorriso. Isso não é uma piada, disse Max. Embora Rai realmente achasse que tudo aquilo fosse uma piada. Os problemas que Max tinha não eram nada comparados aos que Rai tinha no mundo exterior. Bem, se você está preocupado, então tudo o que precisamos é de aliados do nosso lado, certo? Basta criar um grupo e então não teremos mais que nos preocupar com eles. Isso não é tão simples. Porém, antes que Max pudesse terminar a frase, ele sentiu uma mão em seu ombro. Temos alguns negócios para discutir com vocês dois, um aluno disse. Atrás de Max estava um total de 6 alunos, cada um deles da classe média, uma classificação acima de Max e Rai. Nestalien e Max é arte, certo? Disse o aluno. Que tal vocês nos acompanharem até ali? Alguém quer falar com vocês.